No vídeo de hoje, a gente vai fazer o estudo do sinal da função afim ou inequações do primeiro grau, tá? Para quem não lembra o que são inequações, aqui no exemplo eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Mas é bem fácil, é só um detalhe que diferencia das equações. Então, vamos para o primeiro exemplo. Um comerciante gastou R$300 na compra de um lote de maçãs. Como cada maçã será vendida a R$2, ele deseja saber quantas maçãs devem ser vendidas para que haja lucro no final da venda. Então, o que a gente vai fazer aqui? Inicialmente, a gente tem que retirar as informações, tá? Nesse exemplo aqui, então, eu preciso montar uma função afim, tá? Para mim, depois, fazer a resolução e determinar o número de maçãs que precisam ser vendidas. Então, a gente já viu que toda função afim, então, ela é formada pelo x e pelo f de x. O nosso x, nesse caso, vai ser a quantidade de maçãs, tá? Ó, ele deseja saber quantas maçãs que devem ser vendidas. Então, nesse caso, o x é a quantidade de maçãs. E o nosso f de x, então, vai ser a receita dessa venda, tá? Então, a receita, o que é? Pode ser o lucro, prejuízo ou nem lucro e nem prejuízo, né? Ficar empatado com o gasto. Então, o que a gente tem agora? Então, o nosso f de x vai ser 2 vezes x. Por que 2 vezes x? Porque cada maçã é vendida a R$2, menos 300, que foi o gasto inicial dele, né? Então, ele comprou o lote por R$300. Então, esse aqui foi o gasto inicial. Então, a gente tá com a nossa função afim pronta. Agora, o que a gente tem que fazer? Bom, se ele quer ter lucro no final da venda, a nossa função f de x tem que ser maior do que zero. Mas quem que é o nosso f de x? O nosso f de x é o 2x menos 300. Então, o 2x menos 300 é que tem que ser maior do que zero, tá? Por que eu fiz essa troca aqui? Porque a gente tem aqui em cima que elas são iguais. Então, se são iguais, eu posso fazer essa troca. Agora, o que a gente tem aqui, ó? O nosso A é o 2. Então, o nosso A aqui é maior do que zero. Então, eu sei que essa função é crescente. O que isso significa? Que quanto mais à direita, no eixo x, né? Mais para cima ela vai indo. Então, vou representar aqui o eixo x. Ok? Para determinar o sinal, no estudo do sinal da função, a gente só usa o eixo x, tá? Então, eu sei que essa função é crescente. Então, ela vai ter esse sentido aqui, ó. Agora, eu preciso determinar qual é o ponto que esse gráfico corta o eixo x. Então, qual que é o ponto que corta o eixo x? É o que a gente estudou na aula passada, que é o zero da função afim. Então, se eu fizer isso aqui igual a zero e eu resolver, então eu descubro qual é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo x. Nesse caso aqui, o ponto de encontro é no 150. Agora, eu já sei que para o lado de cima do meu eixo x, todos os valores vão ser positivos. E para baixo do eixo x, todos os valores vão ser negativos. Por que isso? A gente só não representou o eixo y. Mas se eu colocar ele aqui, vocês bem lembram, né? Que na intersecção entre os eixos é o zero,
Para baixo são os números negativos e para cima são os positivos. Então, por isso que mesmo sem o auxílio do eixo Y, eu sei que para cima do eixo X é positivo, para baixo do eixo X é negativo. O que isso significa, então? Que se o vendedor vender mais que 150 maçãs, então o nosso X for maior que 150, vai ter lucro. E se ele vender exatamente 150 maçãs, que é o nosso zero da função afim, então x igual a 150, não vai ter lucro e nem prejuízo. E se o x for menor que 150, ou seja, se ele vender menos que 150 maçãs, então ele vai ter um prejuízo. Então, respondendo à pergunta do problema, quantas maçãs devem ser vendidas para que haja lucro no final da venda? Então, tem que ser maior que 150 maçãs, a quantidade. Então, como que eu responderia? Então, o x, né, o nosso conjunto de solução, então vai ser o x que pertence aos naturais, tá? Por que números naturais? Porque se trata de quantidade de maçãs. Maçãs só se vende de 1, 2, 3, né? Então, x pertence aos naturais, tal que x seja maior que 150. Então, a gente fez o estudo do sinal dessa função. O que significa o estudo do sinal da função? A partir de que ponto que ela se torna positiva, a partir de que ponto que ela se torna negativa, em qual ponto que ela não é nem positiva e nem negativa, né? Lá no título, então, vocês viram que tinha lá o estudo do sinal da função afim e de inequações. O que são as inequações? Observem que aqui eu tenho, ó, 2x menos 300 igual 0. Isso aqui é uma equação. Aqui eu tenho 2x menos 300 maior que 0. Isso aqui é uma inequação. Qual que é a diferença de equação para inequação? Equação sempre tem a igualdade. Inequação sempre tem a desigualdade. Ou essa boquinha virada para o lado esquerdo ou para o direito. Então, essa é a diferença. Vocês podem estar se perguntando, mas eu não poderia resolver direto a inequação ao invés de encontrar o zero da função afim e depois fazer o estudo? Sim, poderia. É o que a gente vai fazer agora, tá? Vocês vão ver que é a mesmíssima coisa. Então, 2x menos 300 maior que 0 é a nossa inequação. Então, da mesma forma, né? O A é positivo, então eu sei que lá no eixo X ele teria esse sentido, porque o A é crescente, né? Aliás, o A é maior do que 0, então a função é crescente. Aí, resolvendo a inequação, o que eu teria aqui? 2x maior, o menos 300 passa para o segundo membro, positivo. O 2 está multiplicando, então, ele vai passar dividindo o 300. Então, aqui já seria automaticamente a nossa resposta, tá? Porque se o comerciante ele queria saber a quantidade de maçãs para ter lucro, então o lucro tem que ser maior do que 0. Então, a quantidade de maçãs tem que ser maior que 150. Então, aqui a gente já sabe que o ponto seria o 150, ponto de intersecção, né? Maior que 150, ou seja, para cima do eixo X é os positivos e para baixo os
negativos. Então, a solução seria o x que pertence aos naturais, tal que ele seja maior que 150. Então, são duas formas de resolver. Cada um decide a qual que acha mais simples e rápido para fazer. Exemplo 2. Determinar os valores reais de x, tais que f de x igual menos 2x mais 5 seja negativa. Ou, de modo equivalente, resolver esta inequação aqui. Eu quero que essa minha função seja negativa. Então, negativa a gente sabe que tem que ser menor do que zero. Então, a minha função f de x tem que ser menor que zero. Mas o meu f de x é menos 2x mais 5. Então, ele tem que ser menor do que zero, que é o que está aqui, tá? Então, a gente vai resolver esta inequação. O que eu tenho aqui, ó? Menos 2x menor. O positivo 5 passa para o segundo membro com a operação inversa, né? Sinal trocado. Agora, como aqui eu tenho um número negativo e aqui eu tenho um número negativo também, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1. Para trocar o sinal aqui, para trocar o sinal aqui, mas tem um detalhe. Quando eu multiplico uma desigualdade por menos 1, ela vira de lado, tá? Então, menos 2x vezes menos 1 vai dar 2x. O menos 5 vezes o menos 1 dá 5. E a desigualdade que está aberta para o lado direito, ela vai ficar aberta para o lado esquerdo. Então, tem que tomar cuidado. Se aqui na frente do x tiver um número negativo, vocês vão fazer a multiplicação por menos 1 e a desigualdade vai trocar. Agora, a gente conclui aqui, ó. X tem que ser maior que 5. O 2 que estava multiplicando vai passar dividindo. O que isto significa? Aqui no eixo X, eu vou ter um gráfico. Qual é o sentido desse gráfico? Eu olho para o A. Então, o nosso A é negativo, menor que zero. Então, o gráfico vai ter este sentido aqui. Qual é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo? É o ponto 5 meios. Agora eu sei que para cima do eixo X vai ser os resultados positivos e para baixo vai ser os negativos. Como que seria a nossa solução, então? Para quais valores reais essa função é negativa? Para todos os números maiores que 5 meios, tá? Então, a solução vai ser x que pertence agora aos números reais. Então, x pertence aos reais, tá? O que? X tem que ser maior do que 5 meios. Mas como assim, professora, maior? Se for maior que 5 meio, não vai ficar positivo? Não, observe que os maiores que 5 meios estão para o lado direito, ó. E para o lado direito, a partir desse ponto, todas as respostas são negativas, tá? E é isso que ele queria. Os valores para que essa função seja negativa. Terceiro exemplo. Estudar a variação de sinal da função afim f de x igual a 2x menos 12. Aqui eu quero saber aonde que é positivo, a partir de que ponto que é positivo, a partir de que ponto que é negativo e aonde que vai ser zero. Então, a gente vai ter um gráfico cortando o nosso eixo X,
tá? Como o nosso A é positivo, então eu sei que esse gráfico vai ter este sentido. Agora eu preciso determinar qual é esse ponto de intersecção aqui. Aí eu sei que maior que esse ponto, a nossa função vai ser positiva. Menor que esse ponto vai ser negativa. Que ponto que vai ser esse? Então, eu posso encontrar aqui a raiz da função, tá? Porque a raiz da função, o zero da função, é o ponto de encontro, ponto de intersecção com o eixo x. Então, eu vou fazer aqui, ó. O 2x menos 12 igual a zero. Então, para encontrar o zero da função afim, a gente iguala a função a zero. Agora, eu resolvo essa equação. 2x igual a 12. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido por 2 dá 6. Então, eu sei que o ponto de intersecção é no ponto 6. Para cima, então, do eixo x é os valores positivos e para baixo os negativos. Então, se o exercício pede para estudar a variação do sinal, então o que eu sei, ó? X maiores que o 6 vai ser positivo, tá? Então, ó. Então, para o x maior do que 6, a função f de x, ela vai ser positiva. Ou seja, ela vai ser maior do que zero. Vocês escolhem aqui, ó. Se querem escrever nesse formato ou f de x é positiva. Uma das duas, tá? Se o nosso x for igual a 6, a nossa função vai ser nula, né? Então, f de x vai ser zero. E se o nosso x for menor que 6, a nossa função vai ser negativa. Então, a gente fez aqui o estudo da variação do sinal. Para valores maiores que 6, a função é positiva, tá? Tem essas duas formas de escrever. Se o x for menor do que 6, a nossa função é negativa. Também duas formas de fazer. E se o x for exatamente 6, então a nossa função vai ser nula, vai ser zero. Último exemplo. Para que valores reais de x, a função f de x igual menos 3x menos 4 é positiva. Então, se é positiva, então significa que eu quero uma função, que eu quero que essa função seja maior que zero. Mas a minha função f de x é o negativo 3x menos 4. Então, ela tem que ser maior do que zero. Essa função vai ser crescente ou decrescente? Então, aqui no eixo x, eu sei que o gráfico vai ficar neste sentido aqui. Por quê? Porque o nosso A é menor que zero, tá? Agora, eu preciso determinar qual é esse ponto de intersecção. Para cima do eixo x, eu já sei que vai ser positivo. Para baixo, eu já sei que vai ser negativo. Então, a gente resolve aqui, ó. Menos 3x maior, o menos 4 passa para o segundo membro com a operação inversa. Lembrem desse detalhe, ó. Quando o A é negativo, o número que acompanha o x for negativo, então a gente vai multiplicar por menos 1 para trocar o sinal aqui dos termos e inverter a desigualdade. Então,
Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3x. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E a desigualdade que estava aberta para o lado esquerdo vai ficar aberta para o lado direito. Agora, eu continuo normalmente. X vai ser menor que negativo 4. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o negativo 4/3 é o ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo X. O exercício, então, é que ele pediu para que valores do x essa função seria positiva. Então, a gente tá vendo aqui que para ser positiva, todos os valores têm que ser menores que o negativo 4/3. Então, a nossa solução vai ser x que pertence aos reais, tal que todos os valores sejam menores que negativo 4/3, tá? Porque, ó, se eles forem maiores, ou seja, para cá, a nossa função vai estar negativa. Então, essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem rever o vídeo novamente e eu estou à disposição.